Bem, terminada esta primeira parte deste segundo dia do seminário, vamos então, durante este intervalo das comunicações, recordo que ainda vamos ter o bloco dedicado aos lançamentos, em que vai falar dois grandes treinadores de lançamentos e mais especificamente do lançamento do peso, o Vladimir Zichenko e depois o Paulo Reis, mas neste espaço que intervalam os dois blocos de comunicações, vamos, tal como fizemos ontem homenageámos e demos os prémios dos treinadores do ano, demos também aqui um prémio carreira, o prémio professor Muniz Pereira, e o primeiro treinador a conquistar esse prémio carreira com a votação do júri que a ATAP nomeou foi o professor Fonseca Costa, que esteve aqui também ontem, e hoje vamos prestar algumas homenagens a alguns treinadores que partilharam connosco durante anos e anos esta paixão enorme pelo atletismo e que infelizmente nos abandonaram neste último ano que passou. E depois vamos ter também a entrega dos prémios. Um prémio não é da ATAP, mas nós pedimos à Federação para fazer essa entrega de prémios durante esta gala, que é um prémio da Federação atribuído aos melhores, já existe há alguns anos, atribuído aos melhores treinadores de juvenis de cada ano, tem um regulamento próprio, tem uma pontuação própria, e vamos também aqui assim fazer a entrega desse prémio. Para começar as nossas homenagens, eu vou chamar aqui o presidente da ATAP, o José Silva. E a primeira homenagem é um treinador que já nos abandonou há muitos anos, foi no regresso de um estágio das Azoteias e escolhemos esse treinador para fazer a primeira homenagem porque o José Silva há uns tempos confidenciou-me que se está no atletismo ainda deve-o ao André Costa, que foi seu treinador, foi o seu mentor, de maneira que penso, o filho dele não está aqui connosco hoje, está a acompanhar-nos através do Zoom, e penso que é a pessoa certa para fazer esta homenagem ao André Costa, é o José Silva. Vamos fazer a ligação ao Amaral Vieira. Bom, boa tarde. Então, é sempre com emoção que o faço, e já sabia que isto ia acontecer. Passados 26 anos, ainda vivo um pouco esta situação do André Costa com emoção. Não sei se vou conseguir ler o que aqui tenho para dizer. Então, o que eu iria dizer é o seguinte: ao rebuscar os documentos antigos que tinha sobre a altura em que organizava o Memorial André Costa, encontrei um recorte de jornal sobre a notícia da sua partida. Pois bem, se era para fazer um pequeno currículo a ilustrar a sua curta carreira como treinador, para aqui a apresentar, optei logo por ler pequenos trechos dessa notícia que ilustram na perfeição o que foi o André para o atletismo e, essencialmente, o que era o atletismo para o André. De autor desconhecido, pelo menos não encontrei a referência, do jornal O Jogo, em 25 de dezembro de 1993. Um roubo ao desporto. Não é obrigatório andar-se nas bocas do mundo para se ter valor. André Costa, o jovem técnico e professor de atletismo, era o exemplo nesse sentido. Desde muito jovem, que tinha eleito a modalidade olímpica número 1 como o seu grande amor. Revelou-se no clube da sua terra, a Sanjoanense, tendo depois, sob a orientação do homem que lhe criou a paixão pelo atletismo, António Ascensão, representando o Futebol Clube da Foz e o Inter.
Depois, já como técnico, e paralelamente com uma vida de estudante e de professor na FECDEF, ex-ISEF, passou pelo Boa Vista e pelo CDUP. Na sua área profissional, era um entusiasta querido por todos. Na FECDEF lecionava a cadeira de atletismo. No CDUP era a alma mater de um grupo de trabalho que já presenteou o atletismo nacional com atletas olímpicos. Há pouco mais de uma semana, tinha organizado no Porto um seminário sobre meio fundo e fundo que contou com um precioso contributo de técnicos alemães com quem trabalhava há já algum tempo. A sua intervenção nesta ação foi destacada, apesar de não ser a sua área de raiz. Um facto que não causou qualquer surpresa, pois todos aqueles que o conheciam, sabiam, na perfeição, que André Costa era praticamente perfeito em tudo o que se envolvia. Foi assim como estudante e era-o agora como treinador e professor. O atletismo era o norte da sua existência. O atletismo, o desporto e o país ficaram mais pobres, pois perderam alguém que fazia o que gostava com amor e bem. Obrigado, André. Eu agora peço para vir aqui o professor José Santos. Sim. Diogo, isto é para ti, se a te entregue, mal seja possível. Obrigado. Peço agora para vir aqui o professor José Santos, que é o diretor técnico nacional, para fazermos homenagem ao próximo treinador, que sócio da ATAP também, durante muitos anos. E o José Santos, além de ser neste momento o diretor técnico nacional, foi durante muitos anos presidente da Associação de Atletismo de Aveiro, onde o António Pinho desenvolveu toda a sua carreira. Eu peço também para a Ângela Pinho, filha do António Pinho, vir aqui assim, ter connosco para receber a nossa homenagem, para ouvir as palavras aqui perto do José Santos. Olá, estás bem? Bom, caros amigos, é sempre não é muito cómodo para alguém que venha aqui fazer uma homenagem a alguém que não nos pertence já, que não está entre nós. E é sempre muito difícil. Eu convivi com o António Pinho durante muitos anos, foram mesmo muitos anos. Era um jovem, porque era mais jovem do que eu. Desde 1979 nos conhecemos. Eu, nessa altura, era um jovem também técnico da direção da Associação de Atletismo de Aveiro, era o técnico regional, que exerci durante 25 anos, e durante esses 25 anos tivemos um convívio extraordinário. Era um homem de grande trabalho, atleta, treinador, amigo daquela gente toda do NAC, Cocujães. Os seus filhos também pertenceram à equipa. Enfim, deixou-nos muitas saudades, porque a gente diz que não há pessoas insubstituíveis, mas o Pinho vai ser insubstituível naquela terra. Todos nós aqui, com certeza ligados ao atletismo, conhecemos a sua valia, e vou apenas, para terminar, recordar uma passagem há cerca de 2 anos. Recebi um telefonema dele a pedir-me se eu podia estar presente nos 60 anos do seu aniversário. E eu, claro, não fiz esforço nenhum e estive em Cocujães nesse aniversário. Uma alegria muito grande com os atletas, com a sua família. Não sei se a filha lá estava. Estavas também? Olha, já não me lembrava. E lembras também disso, com certeza, não? E foi, de facto, extraordinário, e a alegria que o Pinho sentiu. Partiu muito cedo.
acho que ainda tinha muita coisa para fazer, mas vamos recordá-lo para sempre de tudo de bom que ele fez pela Vila de Cocujãs, pelos seus atletas, por aquela gente toda, e o que eu desejo mais é que o clube não acabe, que as pessoas que, em conjunto com ele, tiveram a oportunidade de o ajudar, que continuem a ajudar a memória dele, porque ele merece, lá em cima, com certeza que ele está a ver-nos a todos e a agradecer aquilo que a gente possa fazer por ele no futuro. Não é fácil. Segue-se homenagem a alguém também que foi atleta, amigo, treinador, e para fazer essa homenagem chamo aqui a Anabela Leite, talvez dentro do atletismo a melhor amiga do Nuno Alpiarça. E peço para virem também aqui a Ana Nunes, o Fernando Alpiarça e o Conceição Alpiarça, a esposa e os dois irmãos do Nuno. Como todos sabem, o Nuno, para mim, além de um grande amigo, foi um irmão, foi uma pessoa com quem eu vivi uma grande parte da minha vida e com quem partilhei essa vida como se de um irmão se tratasse. Também a família dele, que alguns estão aqui presentes, também partilhei essa vida com eles e eles foram a minha família durante muito tempo. Infelizmente, a vida foi madrasta do Nuno e levou-o de uma forma que não foi efetivamente a mais correta, porque houve ali uma data de processos e procedimentos que não foram efetivamente aqueles que poderiam ter salvado e que poderiam ter dado um fim a esta história diferente. O Nuno era um exemplo no trabalho, uma pessoa, um exemplo como amigo, que todos gostavam. Eu não conheço ninguém que não gostasse do Nuno. O Nuno era um contador de anedotas, era uma pessoa bem disposta, mas acima de tudo era um gentleman com todos nós. Sempre com um sorriso, sempre com uma boa disposição e sempre sem ser capaz de levantar a voz ou de se irritar ou de se chatear com o que quer que fosse. Vamos todos sentir muitas saudades do Nuno e de tudo aquilo que ele representou na nossa modalidade e, tal como o Nuno, outras pessoas que foram este ano embora, presto-lhes a homenagem e a saudade que sinto de não os poder continuar a ver e poder continuar a partilhar com eles pequenas conversas, um olá, seja o que for. Agora eu gostava só de deixar duas palavras de agradecimento em nome da família. É muito bom sabermos que o Nuno era acarinhado e sentir o amor que todos vós expressam por ele. E de facto é isto que a Anabela disse, o Nuno era de facto um homem muito especial, um homem com uma alegria genuína, com o qual eu tive de facto o prazer de partilhar a minha vida e será um orgulho para sempre, até me esquecer de mim. E ficará para sempre, de facto,
esse homem apaixonado pelo atletismo, apaixonado pelos alunos, apaixonado pelo desporto, essencialmente, e um homem que muda tantas vidas, e é isso que fica. Obrigada. Vamos agora fazer uma homenagem ao Pedro Rocha, e para o efeito vou chamar o professor Jorge Vieira. Chamo também Sandra Onofre e o Hugo Rocha para representarem. Muito boa tarde a todos. Cabe-me a mim, e já tive que exercer este meu papel várias vezes ao longo deste ano no atletismo português, que é de algum modo, através da palavra, homenagear colegas, amigos que nos deixam a nós pessoalmente, que deixam a nossa modalidade e que deixam, sobretudo, um enorme vazio dentro de todos nós. A minha homenagem é aqui especificamente para o Pedro Rocha, mas estendo as minhas palavras a todos aqueles que aqui estão e que esses sim sofreram ainda mais do que nós a partida dos nossos queridos amigos e colegas e familiares. Do Pedro Rocha é muito difícil falar, já escrevi, também já disse estas mesmas palavras ou idênticas no dia da sua partida. Eu disse que para os crentes é pena, mas Deus chama para junto de si os melhores. Há aqui algum egoísmo divino que tira do nosso convívio aqueles que nos são mais queridos. E não tenho dúvidas que, acerca do Pedro Rocha, eu devo dizer que é absolutamente secundário o conhecimento técnico, científico, é secundária a sua competência como treinador. Para mim, o que ficou foi um enorme exemplo de como nos devemos comportar na vida. Não há que perder o caráter quando se quer ganhar. Antes, pelo contrário. Devemos ganhar e perder com caráter. E digo-lhes, eu considero acima de tudo o Pedro Rocha para mim como um amigo, não como um colega, como um amigo, e lamento muito não ter tido mais tempo e mais disponibilidade para aprofundar essa amizade. Mas porque estamos aqui numa associação de treinadores que está a arrancar, e muito bem, com as suas atividades, eu devo dizer que o Pedro Rocha, para mim, apesar de à volta de 10 anos mais novo, era um confidente. Porque na minha função, aquela que tenho desempenhado nos últimos anos, eu tenho que, por vezes, desabafar. Também para não explodir. Porque ouço muitas coisas, sinto muitas coisas, e é preciso, por vezes, nós termos ombros amigos que nos ouçam. Mas o Pedro Rocha tinha uma característica raríssima. É que eu sei que ele ouvia e não levava recados para ninguém. Eu sabia que tudo aquilo que dizia ao meu amigo Pedro Rocha ficava entre nós. E é uma das características de personalidade que eu julgo que todos os treinadores, todas as pessoas devem aprender na vida. É a não intriga, é a não desonestidade, é a não falta de caráter, é a hipocrisia,
E tudo isso eu sentia que integralmente existia naquele ser chamado Pedro Rocha. Não são muitos os que têm essa característica. Eu não tenho. Mas sentia que nele existiam essas características que marcam as pessoas de exceção. E não o digo por estarmos aqui numa homenagem a alguém que nos abandonou, que nos deixou. Não é por isso. É porque efetivamente, e todos reconhecem essas características no nosso amigo Pedro Rocha. Naturalmente que há quem sofra muito mais do que nós. E estão aqui, obviamente, entre nós, a Sandra, o Hugo, a irmã do Hugo. São, obviamente, a irmã do Hugo, os pais do Pedro, os irmãos do Pedro. São, obviamente, aqueles que verdadeiramente ainda sentem mais a falta do Pedro Rocha. Obviamente que não há outras palavras que nós possamos dizer nestas alturas que não seja fica a memória. E fica uma memória viva. Eu posso-vos dizer, confessar que praticamente todos os dias, quando abro o meu computador, abro uma fotografia do Pedro Rocha que tenho no ambiente de trabalho. Porque, a par da outra fotografia que eu tenho com os nossos 4 campeões olímpicos, tenho esta imagem também do meu amigo Pedro Rocha, que me inspira também para o dia-a-dia. A todos aqueles que partilharam estes tempos, naturalmente, eu peço que relembrem o Pedro e vão com certeza lembrá-lo por muito tempo. A todos os outros homenageados, e anterior ao Pedro tivemos já mais 2 treinadores, o Nuno, o António Pinho. O Nuno foi meu atleta, foi um jovem que eu desde muito cedo aprendi a apreciar também, esse ainda muito mais novo do que eu. Mas para todos eles vai uma palavra de muita saudade e saúdo à Associação de Treinadores por ter trazido aqui esta memória, porque são exemplos para todos os treinadores. Nada melhor do que uma associação de treinadores evocar a memória destes nossos colegas para que todos os colegas atuais e futuros aprendam com o seu exemplo. Repito, para ganhar não é preciso perder o caráter, perder a educação, perder a verticalidade. E todos estes que nos abandonaram este ano, e foram vários noutras áreas também, juízes, dirigentes, foi um ano muito triste para todos nós. Todos estes que nos abandonaram deixaram-nos uma marca indelével, uma marca que ficará para todo o nosso sempre na nossa memória. Muito obrigado. Eu só queria agradecer à TAP por este momento. O Pedro, sem dúvida, era uma das pessoas mais dedicadas, bondosas e apaixonadas pelo atletismo, com uma neutralidade aqui dita pelo professor Jorge Vieira, que poucos tinham. A memória fica, mas o legado continua. Há aqui um legado. E ontem o Samuel Barata conseguiu no Campeonato do Mundo de meia maratona bater o seu recorde pessoal. E eu falava com ele e ele disse-me que chegou ali aos 15 km e que as pernas começaram ali a falhar, ali uma dorzinha de burro, mas que ele sentiu algo que o fez ganhar força e acabar e concretizar aquilo que era o objetivo, que era o recorde pessoal. E eu sei que o Pedro estará sempre, sempre com eles. E por isso eu agradeço-vos muito por esta homenagem ao Pedro. Obrigada.
Bem, e agora vamos passar para os prémios entregues pela Federação. Só precisa de assinar aqui. São os prémios dos treinadores de juvenis de 2020. Como eu disse há pouco, este é um prémio que não é da ATAP, é um prémio da Federação Portuguesa de Atletismo, já com alguns anos. Tem um regulamento próprio, através das posições dos rankings, dos títulos nacionais, os atletas vão pontuando e os seus treinadores foram classificados este ano por esta ordem. Manel Almeida, da Madeira, foi o 10º, com 32,5 pontos. Rosa Oliveira, de Braga, a 9ª, com 34 pontos. O Nuno Abade, de Santarém, foi o 8º, com 35,5. O João Gomes, de Lisboa, eu penso que ele já foi um dos vencedores deste prémio, foi 7º, com 37 pontos. Sérgio Cruz, também da Madeira, 6º, com 38. O Carlos Monteiro, do Porto, foi o 5º, com 39. A Daniela Ferreira, de Leiria, foi a 4ª, com 44 pontos. E o pódio é o que nós vamos entregar agora. Portanto, eu chamo aqui assim o Alexandre Costa, que foi 3º classificado, com 45 pontos. O Pedro Oliveira, de Braga, com 49. E a Isabela Brandes, de Lisboa, com 62,5. Este é um prémio da Federação e, logicamente, vai ser entregue pelo Presidente da Federação. São esses 3. Como acontece no pódio, começamos pelo 3º. Os parabéns. Obrigado. Pedro, desde onde? Parabéns. Obrigada. Não consegues daqui mais frente. E assim mesmo que ficar frente à câmara não tem mal. Obrigada. Muito bem. É? Para finalizar este momento da gala, vamos também homenagear o nosso sócio da ATAP número 1, Manuel Vieira. Pedia que se dirigisse. Não tenho muitas palavras em relação ao Manuel Vieira, porque somos gerações muito diferentes. Não tive o prazer de, na altura, era atleta, em que o Manuel Vieira era treinador. De qualquer das formas, é o nosso sócio número 1. Espero que o seja por muitos e bons anos e, portanto, passamos-lhe esta homenagem através da atribuição deste troféu e gostaria que dissesse aí umas palavras aqui mais perto do microfone. Muito obrigado a todos. É a primeira vez que a gente está a fazer isto, ainda bem que a Associação está a tentar reativar a atividade. Isso é com prazer que eu sinto isso, mas esta homenagem não é só minha, tem sempre pessoas que contribuíram para que a Associação estivesse de pé durante um tempo e se mantivesse, apesar de não ser com atividade, mas manter-se. Eu queria lembrar o Jorge Damasio, que foi incansável em toda a parte administrativa, o António Barata, que nas concessões daquilo que a gente tinha que fazer deu um contributo espetacular, e o
Fernando Tavares, como Presidente da Mesa da Assembleia, manteve sempre a disponibilidade para continuar na associação. Eu agora gostava, já que isto é um balanço, espero que não seja a minha despedida, mas já que isto é um balanço, gostava de lembrar dois treinadores. Um deles já foi aqui mencionado, que foi o... Desculpe lá, mas pronto. O Alpiarça. O Alpiarça, dentro do atletismo e dos deficientes, teve um trabalho quase ímpar. Ele não era só treinador, ele era treinador e era, ao mesmo tempo, guia. Portanto, ele acompanhava nos treinos os atletas. Isto é um sacrifício que não está ao alcance de qualquer pessoa. Não está ao alcance de qualquer pessoa. Treinar e estar disponível para treinar os seus próprios atletas e correr ao lado deles, não está disponível. Ganhou muitas medalhas, mas mesmo muitas medalhas a nível dos Paralímpicos, nos cegos. E há outro treinador que teve início também na área dos cegos. Foi o professor Zé Santos. São pessoas que são marcos no atletismo, na área da deficiência. E já que estou a falar na área da deficiência, queria apelar a esta associação, a Federação, pelo trabalho delas. Mas, a partir da altura que foi configurado o desporto para deficientes a nível nacional, a Associação de Treinadores de Atletismo também é dos deficientes. Os deficientes tinham uma Associação de Treinadores de Atletismo, mas agora não têm. E, portanto, a Associação de Treinadores de Atletismo e a Federação e tudo isso, acho que se via de repor. Novamente, o edifício foi construído durante muitos anos, com medalhas, atletas, com rankings, com essas coisas todas, que a Federação tem um coisinho de ranking, um livrinho com rankings, era a pensar a parte da deficiência, porque tem muitas medalhas e se as outras modalidades, a canoagem e outras, têm o ranking conta também para o prestígio da modalidade, nós, atletismo, se a gente for buscar as medalhas todas que a gente ganhou, a gente fica com o ranking dos diabos, ainda muito maior. E, portanto, era o apelo que eu fazia, era a aproximação da Associação de Treinadores de Atletismo aos deficientes. Está integrado. Como? Está integrado. Não sei. Eu penso que, pelo menos estive a ver a estatística na Federação e não vi lá nenhum ranking, nem nenhumas medalhas, nem quem foi os primeiros atletas que ganharam as medalhas paralímpicas e olímpicas, paralímpicas e mundiais e europeias. Pronto. Era só essas duas coisinhas que eu queria deixar para vocês. E outra coisa, se quiserem contar comigo para qualquer coisa, estou a vosso dispor. Obrigado. Tá? Obrigado. Muito obrigado.